Amados, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, a Bíblia, ela relata o plano, projeto de Deus para o homem. E o interessante é que no projeto de Deus para o homem, não havia morte, não havia doença, não havia enfermidade. O projeto original de Deus para o homem era um projeto fantástico, para o homem e para a mulher. Até que o homem ele decide se envolver no pecado. E quando ele decide se envolver no pecado, ele começa a adoecer, ele começa a morrer, ele começa a viver coisas que não estava no plano, no projeto original de Deus. E a partir do capítulo 3 até Apocalipse, você vê sempre Deus ensinando o homem como trazer de volta o que ele tinha prometido. E os hebreus são mestres em mergulhar em conhecimento de Deus, para que eles possam trazer de volta tudo que Deus havia preparado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Por isso que aos domingos nós estamos realizando a escola dos hebreus, que são coisas que a gente lê no cotidiano, mas não consegue descobrir os mistérios que estão ali. É aquilo que está escrito em Oséias capítulo 4, verso 6, onde diz assim: o meu povo, ele está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, quando eu rejeito conhecer de Deus, eu vou para a ignorância. E a ignorância é trevas, mas o conhecimento é luz. Por isso que eu dei para a igreja essa cartilha constando o plano de leitura diária. Porque tem pessoa que ela está na igreja, mas a vida dela é de sofrimento. Por quê? Porque ela vem na igreja, mas não tem conhecimento da palavra. Estar no local não significa que eu vivo o que é ensinado. Fala comigo, estar na igreja não significa viver o que a igreja ensina. Por isso a importância de você praticar essa leitura diária, para gerar esse conhecimento. Eu não vou pedir para levantar a mão quem não está lendo, para não constranger. Mas eu ensinei a igreja, orientei a igreja a ler diariamente, porque quem lê Bíblia diariamente, ele não dá trabalho, porque ele sabe lidar com as situações adversas. Ele consegue entender dentro da palavra o que fazer quando a crise chega. Agora, quem não lê Bíblia, ele expõe a vida dele para os outros, ele fala mal dos outros, fala mal da esposa, fala mal do marido, fala mal do filho, fala mal do pai. Ele expõe, tem gente que põe até na internet, estou sofrendo. Por quê? Porque não lê Bíblia, não consegue lidar na hora da dificuldade. Mas o conhecimento, ele gera luz, ele me ensina a lidar nos momentos difíceis que a vida surge, que a vida traz para nós. Ou seja, tudo que Deus planejou para nós está antes da fundação do mundo. Mas as nossas atitudes podem impedir que o projeto de Deus se concretize. E é sobre isso que eu quero falar nesta tarde. Como é que eu vou descobrir o projeto de Deus para a minha vida?
Como é que eu vou conseguir ser uma pessoa que me realizo? Estava no caminho errado. Ela estava fazendo coisas que Deus não queria que ela fizesse, que Deus não tinha planejado para ela. E quando ela se encontra com Jesus na areia da praia, Jesus fala assim: antes da fundação do mundo eu tinha projetado para você ser a primeira missionária da igreja primitiva. E você agora está como uma prostituta. Eu não planejei isso para você. Como você descobre o projeto de Deus? Como eu descubro? Como é que eu tenho a convicção do que Deus quer de mim aqui na terra? Como é que eu descobri isso? Por que que essas coisas não me enchem os olhos? Não brilha? Não me deixa, tipo assim, quem sabe eu vou pensar. Não. Por que que eu já corto em cima? Por que que eu já falo não? Sabe por quê? Porque eu sei o plano de Deus na minha vida, eu sei o propósito de Deus na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Pastor, mas como é que eu vou descobrir isso para mim? Jesus disse, fala comigo, entra no quarto, tranca a porta, tem um secreto comigo, porque no secreto eu vou te revelar o plano que eu tenho na sua vida. Quando a gente entra na Bíblia, eu quero dar uma passeada com vocês aqui agora. Os homens de Deus, eles tinham o secreto deles com Deus. Êxodo capítulo 3, verso 14. Abra a tua Bíblia, por favor. Êxodo 3, 14. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Olha para mim, por favor. Moisés, ele vai ter o secreto dele com Deus, lá no Sinai. E quando ele se encontra com Deus no Sinai, ele pergunta: Deus, qual é o propósito do Senhor comigo? E Deus falou: eu quero que você seja o libertador da nação de Israel. E Moisés falou: ok. E Deus falou: vai lá para o Egito, desce para lá, e liberta o povo das garras de Faraó. Aí Moisés perguntou assim: Deus, tudo bem, eu vou para lá, mas quando eles me perguntarem quem é que me enviou, qual é o seu nome mesmo para eu falar para eles? Aí Deus falou: diga para eles que o eu sou te enviou. Aí deu um nó na cabeça de Moisés. Moisés falou: peraí, eu sou, que nome estranho é esse? Quem é o eu sou? Quando eles me perguntarem, Deus, quem me enviou, eu vou falar o nome de quem? Aí Deus volta a dizer: diga que o eu sou te enviou. Ele falou assim: Senhor, eu estou perdido. O Senhor disse para mim que o Senhor é o eu sou. Mas quem é o eu sou? Moisés, no secreto dele com Deus, Deus fala: Moisés, eu sou aquilo que eles precisarem que eu seja. Se eles precisarem de alguma coisa, eu serei o que eles precisarem. E olha que coisa interessante. Quando Deus manda o maná para alimentar o povo no deserto, maná significa no grego, o que é isto? Maná significa no grego o que é, igreja? Deus todos os dias ao amanhecer ele fazia chover o maná. O maná era um tipo de pão
que quando as pessoas pegavam, eles diziam assim: o que é isto? E Moisés falava assim: isso aí é o que você disser que é. Como assim? Se você falar que é feijão, vai virar feijão. Se você falar que isso é um churrasco, haverá churrasco. Se você falar que é uma picanha, vai virar picanha. Por isso que a pessoa não enjoava de comer. Era maná todo dia. A palavra de Deus, ela é maná. E você pode ouvi-la, você pode comê-la, e você nunca vai enjoar. Eu tenho uma palavra para te dar. Tem maná de Deus para satisfazer a tua vontade. Então, quando Moisés, ele desce do Monte Sinai, ele conhecia profundamente o Deus que estava enviando ele. Ele tinha conhecimento pessoal, ele conhecia profundamente o Deus que pode tudo. Deus fala na Bíblia 162 vezes eu sou. Quantas vezes, garoto, Deus fala na Bíblia? 162. Sabe por que é isso? Eu sou, 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 162 vezes. Só no Evangelho de João, ele fala 7 vezes eu sou. Olha o que ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Queridos, ele é o supridor de tudo. Os hebreus fazem questão de mostrar que eles conhecem Deus. Por isso que Ana no altar disse assim: o Senhor é aquele que dá vida e tira a vida. O Senhor é aquele que faz subir a sepultura e faz descer a sepultura. O Senhor é aquele que humilha e exalta. O Senhor é aquele que empobrece e enriquece. O Senhor é aquele que pega o mais simples dos homens e o faz assentar entre príncipes e poderosos. Ana estava estéril, mas você não vê Ana reclamando da esterilidade dela. Você vê Ana exaltando o grande eu sou, porque Ana conhecia Deus em secreto. Quando eu conheço Deus em secreto, eu não vou ficar murmurando. Diga para o seu irmão: quem fica murmurando é porque não conhece Deus. Fala para ele aí. Você conhece uma pessoa que foi murmurando: ai, a vida é ruim, ai, a vida é aquilo, a vida é aquilo outro, minha família é ruim, meu marido não presta, minha mulher não presta, meu filho não presta, meu pai não presta, meu trabalho não presta, tudo é ruim. É porque não conhece o eu sou. Porque o eu sou, ele me completa. O eu sou, ele me traz o verdadeiro sentido da vida. O eu sou me renova nos momentos dos meus desânimos. Ana faz questão de revelar quem é o grande eu sou. Ela tinha uma necessidade, era estéril. Mas ela não diz para Deus o tamanho da enfermidade. Ela diz para a enfermidade o tamanho do Deus que ela servia. Nunca diga para Deus o tamanho do seu problema, mas sempre diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Conhecimento de Deus te traz uma vida vitoriosa. Ana, diante do altar, falando para a enfermidade dela, o tamanho do Deus que ela servia, revelando a grandeza do eu sou. Quando o sacerdote Eli, ouvindo Ana dizer sobre o grande eu sou, que ele tinha poder de dar vida, de tirar a vida, de levantar o homem da sepultura, Eli ouviu isso e disse assim: mulher, pode ir em paz, porque o eu sou já ouviu as suas orações.
Você repara que Davi, um homem que não era nada, desprezado pelo pai, pelos irmãos, pela família, não pôde ir à guerra, não tinha porte de rei, não tinha estatura de rei, não tinha jeito de rei, não tinha nenhuma atitude para se tornar o rei de Israel. Vivendo no pasto, o perfume de Davi era esterco de animal. Olha para mim aqui, por favor. As mãos de Davi calejada, cabelos queimados, pés rachados. Davi não tinha conta em banco. Davi não tinha roupa direito. Davi não tinha nada. Um homem arrebentado, um jovem destruído pela vida. Mas lá no pasto, com pés descalços, pele queimada pelo sol, rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, distante dos banquetes, ele lá no pasto, ele revela que ele conhecia o grande eu sou. O Deus que poderia tirá-lo do pasto, o Deus que poderia escrever uma nova história. E ele ali, todo arrebentado, desprezado, ele começa a escrever o Salmo 23. E ele vai escrevendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ele vai dizendo: refrigera a minha alma. E ele vai dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E ele vai dizendo: porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele vai dizendo: prepara uma mesa perante mim e os meus inimigos. E Davi, ele vai mostrando a intimidade que ele tinha com o grande eu sou. E o interessante é que ele insere nesse Salmo 23, no meio da sua pobreza, no meio da sua vida de dor, de lágrimas, ele insere os 7 nomes redentores de Deus. Ele tendo um profundo conhecimento de Deus, sabendo que Deus era um só, mas se manifestava como Jeová Raá, o pastor dos pastores. Por isso que ele fala: o Senhor é o meu pastor. Jeová Raá. Os hebreus lêem o Salmo 23 assim: Jeová Raá é o meu pastor. E ele ora dizendo, em segundo lugar: Jeová Jiré, o Senhor proverá. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Rafá, o Senhor é a minha cura. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. Jeová Samar, o Senhor está presente comigo 24 horas por dia. Jeová Nissi, o Senhor é aquele que me dá vitória diante dos meus inimigos. O Senhor é a minha bandeira. Ele insere os 7 nomes redentores de Deus no Salmo 23. A oração de Davi, quando ele não era ninguém, quando ele não tinha valor para as pessoas, foi essa. E Davi diariamente, ele andando com os pés descalços, ele injetava na oração 7 Espíritos de Deus, porque ele sabia que o pai dele jamais o tiraria do pasto, que os irmãos dele jamais o tirariam do pasto, que o rei de Israel jamais o tiraria do pasto, mas a confiança dele estava no Senhor. Por isso que ele faz questão de destrinchar dentro do Salmo 23 os 7 nomes redentores de Deus. E outro detalhe, a profissão de Davi era ser pastor de ovelha. E Deus sabia disso. O que Davi faz na sabedoria dele? Ele era um pastor tão responsável que ele teve a coragem e a ousadia de dizer assim: Senhor, faça comigo como eu faço com as minhas ovelhas. Olha que coisa interessante. O mistério do Salmo 23, que os hebreus sabem sobre ele, você vai aprender nessa tarde. Primeiro, Davi transfere para o Salmo 23 suas experiências como pastor de ovelhas. Segundo,
O Salmo 23 é um diálogo entre o pastor e a ovelha. Terceiro, Davi se coloca na posição de ovelha e Deus na posição de pastor. Ele começa o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor. E aqui o interessante é que Davi, ele está dizendo assim: Senhor, eu cuido das minhas ovelhas, eu oriento as minhas ovelhas, então, faça comigo, Senhor, o que eu faço com as minhas ovelhas. Diga isso, igreja: faça comigo, Senhor, o que eu faço com as minhas ovelhas. Segundo lugar, ele diz: e nada me faltará. Ou seja, assim como eu não deixo faltar nada para as minhas ovelhas, não deixe me faltar nada. Faça comigo, Senhor, o que eu faço com as minhas ovelhas. Terceiro, ele ora dizendo no verso 3: guia-me por passos verdejantes e por águas tranquilas. Ou seja, eu guio as minhas ovelhas por passos verdejantes, eu dou um bom alimento para elas comerem, eu dou para elas águas para elas beberem. Faça comigo, Senhor, o que eu faço com as minhas ovelhas. No verso 4, Davi ora dizendo: refrigera a minha alma. Ou seja, quando uma ovelha está enferma ou em perigo, eu alivio a alma delas. Faça comigo, Senhor, o que eu faço com as minhas ovelhas. O que eu queria nesta tarde é o que Deus falou comigo enquanto eu sobrevoava sexta-feira a cidade do Rio de Janeiro. Foi linda a experiência que eu tive. Eu estava sexta-feira no Rio, junto com alguns pastores, pastor Cláudio Duarte. Nós fomos na casa dele fazer uma oração. E ali, enquanto eu sobrevoava, eu estava chegando, Deus falou comigo: está vendo tudo isso aqui, Flamarion? Eu fiz para os meus filhos desfrutarem. Eu estava vendo uma lagoa enorme, tudo tão maravilhoso, e Deus falando comigo: eu quero refrigerar a alma das pessoas, mas elas têm que se voltar para mim. Assim como um pai cuida do filho, eu cuido deles. E Deus ministrou algo ao meu coração, dizendo: fale para a igreja que eu vou cuidar de cada pai como eles cuidam dos seus filhos. E eu perguntei: Deus, o Senhor quer cuidar da gente como nós cuidamos dos nossos filhos? E Deus falou: diga para a igreja, para cada esposa, que eu quero cuidar delas na mesma proporção e intensidade que elas cuidam dos seus maridos. Como é o seu cuidado com o teu marido? Do jeito que você cuida do teu marido, você que é casado, quem é casado levante a mão. Do jeito que você cuida do teu marido, Deus mandou dizer que Ele vai cuidar de você. Para alguns é glória a Deus, mas para a minoria é misericórdia. Porque se Deus cuidar da senhora igual a senhora cuida do seu marido, a senhora está ferrada. Deus cuida de cada marido da maneira que eles cuidam das suas esposas. Cuida de cada filho da maneira que eles cuidam dos seus pais. Será que nós podemos falar isso para Deus? Deus, cuida de mim como eu cuido da minha esposa. Cuida de mim como eu cuido do meu marido. Faça comigo, Senhor, o que eu faço com os meus filhos. Faça comigo, Senhor, o que eu faço com a minha esposa. Faça comigo, Senhor, o que eu faço com o meu marido.
Os jovens solteiros, será que você pode dizer: faça comigo, Senhor, o que eu faço com os meus pais? E Davi, ele foi orando, no verso 5 ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deixa eu dar uma aliviada, mudar de tópico logo, né? Olha o verso 5, coisa profunda. O que Davi está dizendo? Eu não deixo a injustiça entrar no meio das minhas ovelhas. Não deixe a injustiça tocar em mim, Senhor. Davi, a cada momento ele dizia: faça comigo, Senhor, o que eu faço com as minhas ovelhas. Ele dizia: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, assim como eu não deixo a injustiça entrar no meio das minhas ovelhas, não deixe a injustiça tocar em mim, Senhor. Nunca empreste dinheiro para ninguém. Porque se você quiser acabar com a sua amizade, é só você emprestar o dinheiro para alguém. Porque aquela pessoa provavelmente não vai conseguir te pagar. Eu não estou falando em algo esporádico. Mas tem pessoa que ela sai pegando com todo mundo, não paga ninguém, ela desfaz as amizades. Não seja avalista. Porque se você for avalista de alguém, irmão, sabe quem que eu sou avalista? Da minha mãe. Só. Porque se a minha mãe não pagar, eu pago com o maior prazer. Não seja avalista de ninguém, senão a amizade vai desfazer. Não empreste o seu cartão para ninguém. Não, pastor, é parcelado em 12 vezes. Vai pagar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Na sétima vai dar um problema, não vai pagar. Quando você cobrar, a pessoa vai dizer: você não tem misericórdia de mim, não? Estou apertado. Resultado: acabou a amizade. Seja justo. Se alguém te pedir: eu preciso pagar uma conta de água, uma conta de luz, me empresta o dinheiro. Se você tem condições, você vai dizer: me dá aqui. Não vou te emprestar, não. Vou pagar para você. Vou pagar. Vamos fazer o teste? Diga para o seu irmão: empresta R$1.000. Pede para ele aí, 1.000. Agora responde para ele: eu te amo tanto que eu não vou te emprestar. Fala para ele aí. Nós somos tão amigos. Diga para ele assim: me empresta o seu cartão. Fala para ele aí. Não, pastor, é só para comprar uma televisão 12 vezes. Só para comprar um tênis. Só para... Não vai prestar no final. Olha o verso seguinte, verso 6. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que Davi está dizendo? Eu cuido das minhas ovelhas quando elas estão andando pelos vales perigosos. Faça comigo, Senhor, o que eu faço com as minhas ovelhas. Verso 7, ele ora dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi tinha 2 instrumentos para cuidar das ovelhas. Fala comigo: vara e cajado. Ele manifestava o amor e ele manifestava a disciplina. Com o cajado, que é esse aqui, com essa ponta, ele vinha e manifestava o amor com a ovelha quando era necessário. Acariciava, passava o cajado, soprava, dava amor para as ovelhas que estavam cansadas, sofridas. Ele demonstrava o amor com elas. Mas na hora que a ovelha manifestava rebeldia, ele não usava mais o cajado. Pode tirar. Sabe o que ele usava? A vara. Para disciplinar, para exortar. Algumas ovelhas
porque elas dormiam num aprisco, e aquele aprisco era como se fosse algo redondo, e elas ficavam ali dentro, tinha um murinho. Algumas ovelhas queriam pular o muro. Sabe o que o pastor de ovelha, ele faz? Ele vinha com a vara e batia, para quebrar a pata da ovelha. E a ovelha ficava rastejando ali talvez por uns 30 dias. Porque ele tinha que usar de disciplina para não deixá-las pular, porque senão um lobo poderia comê-las. Poderia cair numa areia movediça. Quem ama, usa o cajado. Quem ama, usa a vara. Quem ama, dá amor. Quem ama, dá disciplina. Eu prefiro alguém que me disciplina, porque quer o meu bem, do que alguém que só vem me bajular e concordar com tudo. Você acha que o meu pastor concorda com tudo que eu faço? Ele me disciplina. Fala, Marion, faz diferente. Ele já chegou onde eu não cheguei. Ele se tornou quem eu não me tornei. E é isso que nós precisamos entender. Na criação dos nossos filhos, tem que ter cajado, amor, carinho, mas tem que ter vara. Cria um filho só com cajado para você ver. Daqui uns dias está mandando em você. Daqui uns dias faz o que quer, chega a hora que quer e diz, não dou satisfação, quem cuida da minha vida sou eu. Você não está criando um filho, está criando um monstro. Na hora que pular para fora o que está dentro dele, incontrolável. Não vai nessa festa mundana não, eu vou onde eu quero. Quem é o Senhor para mandar alguma coisa na minha vida? Perdeu o controle, acabou. Aí fica um panaca dentro de casa, vendo a moça chegar tarde, indo por onde quer, vendo um rapaz beber, mexer com droga, aí fica lá, os dois bobão. Não tem jeito, fazer o quê? Sabe por que não tem mais jeito? Porque só usava o cajado. Só o cajado. Carinho, papai te ama, mamãe te ama, gracinha de papai, o amorzinho de mamãe. Mas peraí, pergunta para o teu irmão, cadê a vara, irmão? Quando se ama, tem que usar o cajado para dar amor, mas tem que usar a vara para disciplinar. E Davi disse, Senhor, usa comigo o cajado quando eu estiver sofrendo e cansado, e me traz para perto do Senhor. Mas se algum dia eu me desviar da sua presença, usa a vara e me disciplina. Faça comigo, Senhor, o que eu faço com as minhas ovelhas. Verso 8, estou encerrando, é só 10 versículos. Verso 8 ele diz, prepara uma mesa farta perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, o Senhor está vendo as ovelhas, elas estão perto de mim, comendo em pastos verdejantes, mas lá na floresta os lobos e leões, as onças, as serpentes, elas ficam olhando para as ovelhas, comendo o melhor, e não chegam perto delas. Ou seja, os seus inimigos, queiram eles ou não, vão ter que te ver de longe, desfrutando do melhor dessa terra. E Davi dizia, faça comigo, Senhor, o que eu faço com as minhas ovelhas. Verso 9, unges a minha cabeça com óleo. Por que Davi, ele fazia isso?
Ele diz: Senhor, eu faço com as minhas ovelhas de manhã, eu coloco um tacho de óleo na porta do curral do aprisco, porque as moscas venenosas tentavam tocar na cabeça das ovelhas, e aquelas que a mosca pousava na cabeça, dava bicheira, e aquela bicheira criava uma ferida, e tinha ovelha que ficava tão louca, que ela começava a bater a cabeça na pedra, para tentar tirar as moscas que pousavam sobre a mente, sobre a cabeça delas. Então eu comecei a ungir a cabeça delas, Senhor. Sabe para quê? Para que nenhuma mosca viesse pousar e produzir o que não presta, produzir loucura. Tem gente que fica louco, sabe por quê? Porque vai deixando um monte de gente pousar na mente dele. Aí ouve um aqui, ouve outra colar, um diz é assim, outro diz é assado, um diz separa, outro diz ama, outro diz você merece uma vida melhor, outro diz você não nasceu para isso, outro diz vamos assaltar um banco, vamos fumar maconha, outro diz não, vamos para boate, outro diz vamos desviar, outro diz vamos cantar música mundana, né? Como eu disse semana passada, irmãos, eu era doido com Beto Barbosa, lambada, adocica. Irmãos, quando eu converti, eu tinha a turma da lambada. Alguém deve ser dessa época aqui. E aí, aquela turma falava na minha mente: vamos para a lambada. Eu falei: não, agora eu sou crente. Que crente que tem? Vamos para a lambada. E aí, a gente já tinha a turma, eu era bom naquilo, irmãos. Eu fazia direitinho o negócio. E vinha que tem na minha cabeça, eu falei: meu Deus, uma lambada aqui que tem, não estou fazendo mal para ninguém. Aí eu fui falar com o meu pastor, eu falei: pastor Jerônimo, eu gostava muito de lambada, Beto Barbosa, todas as músicas dele eu sei cantar, tem algum problema eu ir para a lambada? Porque eu não estou fazendo mal para ninguém, não estou destruindo a vida de ninguém, o que tem eu estar lá dançando lambada? Ele falou assim: Flamarion, deixa eu te explicar. Nós só podemos cantar hinos, nós só podemos cantar músicas que glorificam a Deus. Isso aí é para glorificar a sua carne. Sua carne vai ficar ativada. E sem que você perceba, desse baile vai surgir outras coisas. Surge bebida, surge, é um efeito dominó. E ele leu o texto para mim dizendo: um abismo puxa outro abismo. E ali eu lembro que ele pegou o óleo e ungiu a minha cabeça, falou: vou te ungir, porque você não vai precisar disso para ser feliz. Ele me ungiu a minha cabeça, acabou. Quando alguém vinha falar comigo, adocica, não sei mais o que, eu falava: estou liberto, irmão, estou livre disso. Então, vem gente colocar coisa na sua cabeça, dizendo que não tem nada a ver. Vamos tomar uma cervejinha aqui em casa, social, não estou escandalizando, ninguém está vendo. Essas pessoas são usadas pelo diabo, e sem que você perceba, daqui um dia você está desviado dentro da igreja tomando cerveja. Você toma ceia aqui, em casa toma cerveja. Você está desviado dentro da igreja. Você canta hino aqui e toca a docica lá na sua casa. E você só fica no pezinho, ó. Não, mas o pecado é dançar. Então só no pezinho. Aquela roupa rodada que você ia para o baile, põe fogo naquele negócio, você não fica olhando para aquilo. Você tem que decidir em Deus. Deus, unge a minha cabeça com óleo, senão eu vou ficar doido como essas ovelhas ficavam. Eu vou dar ouvido à tua palavra. Eu vou dar ouvido à voz do meu pastor. E Davi disse: faça comigo, Senhor, o que eu faço com as minhas ovelhas. Para encerrar, verso 10, Davi diz: e o meu cálice transborda. Os jacos podem preparar para a ceia, por favor. No original não é cálice, no original é coxo. Fala comigo: coxo. Porque Davi não colocava comida no cálice, ele colocava comida no coxo. O prazer de Davi
era encher o coxo de ração. Preste atenção, deixa os diáconos trabalharem, mas fica ligado aqui. O prazer de Davi era encher o coxo de ração para as ovelhas comerem. E aquele coxo, ele colocava tanta ração que ele chegava a transbordar. Era a fartura que ele levava para as suas ovelhas. Ele diz: Senhor, como eu faço com as minhas ovelhas transbordar a comida delas, faça comigo, Senhor. Esse menino, ele fez tudo isso quando ele não era ninguém. Deus tira ele do pasto e o coloca sentado no trono de Israel. Não importa a sua idade. Quantos anos você tem, jovem? 17. Você sabia que você pode ser o próximo presidente da República? Você sabia que você pode ser o próximo a ir à lua numa missão? Você sabia que você pode ser, daqui 7 anos, um médico? Você sabia disso? Então, Davi, ele era uma pessoa simplesinha, mas Deus, porque viu o coração dele voltado para o reino, mudou a vida dele. Aí está a importância de você ter o seu secreto com Deus. Moisés teve um secreto com Deus no Sinai. Davi teve um secreto com Deus no pasto, cuidando das ovelhas. Jesus nos ensinou: entra para o teu quarto, fecha a porta, porque eu vou te revelar coisas em secreto. Quando Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, Ele está dizendo: me conheça profundamente, porque eu vou te revelar tudo que eu tenho para o teu futuro. Eu vou mostrar o seu destino, eu vou mostrar quem você vai ser, eu vou revelar para que você não fique cada dia querendo uma coisa na vida. Não, você tem um propósito nessa terra, Deus tem um desígnio para você. O menino do Salmo 23, quando Samuel disse, lá na casa de Davi, para Jessé o pai: nenhum desses irmãos, desses 7 que você me apresentou, Deus escolheu. Tem mais algum? E Jessé fala: só falta um, mas está lá no pasto, esse não vai ser o rei. Porém, Samuel o profeta diz: ninguém se assenta à mesa antes do garoto do Salmo 23 chegar. Quando ele chegar, todo mundo vai prestar reverência. O pai perguntou: por quê? E o profeta disse: porque ele será o rei de Israel. Resumindo, diga para o seu irmão: me trate bem hoje, porque eu estou caminhando para o trono.